A graça e a paz, amados, aleluia. Estamos mais uma vez aqui com uma palavra de Deus, uma palavra poderosa, impactante, que pode realmente transformar a vida de qualquer pessoa, de todo aquele, na verdade, de todo aquele que nela crê, né? Estou aqui em mãos, aberta a palavra de Deus, em Josué capítulo 7, nós sabemos muito bem que Josué capítulo 7 vai falar daquele evento que ocorreu nos dias de Josué, quando ele sofre uma derrota em Ai, na cidade de Ai. Após vencer Jericó, conquistar uma cidade fortificada, com grandes guerreiros ali, agora ele se dirige para Ai e ele acaba perdendo a batalha e tem um motivo único, né? Tem um motivo que é terrível. Bom, vou fazer a leitura a partir do versículo 6. Depois da derrota, olha o que acontece. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. As autoridades de Israel fizeram o mesmo e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizestes este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Quem dera nós tivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e exterminarão o nosso nome da terra. Então, o que fará ao teu grande nome? Disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado. Aleluia. Até aqui por enquanto. Depois da derrota de Israel diante de Ai, Josué olhou para a situação e fez uma pergunta para Deus: Meu Deus, por que que o Senhor nos trouxe até aqui? Como alguns outros já tinham feito anteriormente. Olha, era melhor a gente ter se contentado e ficar do outro lado do Jordão, onde ficou as 2,5 tribos. Vencemos lá os reis e agora nos trouxesse aqui para nos entregar nas mãos dos nossos inimigos. Na cabeça, na mente de Josué, no coração de Josué, não passava algo, uma realidade, um motivo real porque Israel perdeu a batalha. Existia um motivo real, mas ele olhando para o povo, ele não entendia porque Deus permitiu, porque na concepção de Josué, na sua visão, o povo estava bem, era um povo de Deus, era um povo que amava Deus, era um povo sem pecado. Só que o que ele não sabia é que o povo se encontrava em pecado. E em pecado ninguém vence. Em pecado ninguém vence. Deus ele faz essa pergunta, né, para Josué: Por que você está prostrado aí? Levanta. Vou repetir o versículo 10. Disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado. Israel pecou, violou a minha aliança que lhes tinha feito, né? Que tinha ordenado, tomaram das coisas condenadas, furtaram e mentiram, e até debaixo da sua bagagem as puseram. Olha o versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não poderão subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Não serei mais convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Levanta-te, santifica o povo e diz: Santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Amado, aqui Deus ele deixou bem claro que Israel pecou. O motivo da derrota foi o pecado. O motivo da derrota do povo foi a desobediência, e não foi a desobediência de muitas pessoas não, foi de uma só. Todo um povo pereceu, todo um povo perdeu a batalha, aliás, 30 foram feridos e foram vencidos por causa do pecado de um homem. Por causa do pecado de um homem. Então Deus vem e diz a Josué: Olha, existe um motivo, você está me perguntando por quê, mas existe um motivo. Deus, amado, ele é santo, Deus é íntegro, Deus é incorruptível, Deus é puro.
até queria dar a vitória para Israel, porque ele ama Israel, ele peleja por Israel, mas ele não podia, porque seria uma corrupção. E Deus não se corrompe. Quando você se faz aliado de alguém que está corrompido, você também está na mesma condição, você também se encontra corrompido. Então Deus diz, olha, Israel pecou, existe maldição no meio de Israel. Israel deu lugar ao inimigo. Então, olha, deixa eu te avisar, vocês não vão vencer enquanto estiverem em pecado. Vocês vão ser destruídos. Vocês não vão vencer o inimigo enquanto vocês estiverem em pecado. Tira a coisa abominável, tira o pecado, tira aquilo que não é bom aos meus olhos, e aí vocês vão vencer. Porque em pecado não tem vitória. Amado, às vezes como ministro do Evangelho nós se enganamos. E existem muitos enganados. E essa questão de engano é difícil, porque até Samuel, homem de Deus, profeta amado de Deus, cuja palavra que saiu da boca dele nunca caiu por terra, quando ele vai ungir o rei Davi, se Deus não intervém, ele iria ungir o rei errado, aparência. Assim também na igreja, tem muitos irmãos com aparentemente estão bem, aparentemente estão uma vida correta, mas estão vivendo uma vida de pecado. Então você olha para a vida da pessoa, por que fulano, olha, congrega, não falta culto? Por que fulano é dizimista, é ofertante, ama a obra de Deus, se esforça? E por que ele está perdendo? Por que ele sofre, ele é abatido em algumas situações na vida dele? Meu amado, porque Deus é sensível. Olha o que foi o pecado de Israel para perder a peleja em Ai. Foi uma capa babilônica que se encontrava na cidade de Jericó. Foi uma prata, foi uma barra de ouro. Então, o que ocorre? Acã foi lá e pegou. Aparentemente não ia fazer falta, né? A cidade está sendo destruída, ninguém vai se importar com isso, mas ele escondeu porque ele sabia do mandamento do Senhor. Não era para pegar nada. Deus tinha falado, não pegue nada. Tudo isso aí é maldição, não pegue nada. Então ele foi lá e pecou, ele transgrediu, ele não deu ouvido à voz de Deus, ele não considerou a verdade de Deus, o Deus que conhece a nossa situação, o Deus que prepara tudo para nós, o Deus que conhece o mundo espiritual, o Deus que vê o mundo espiritual à nossa volta, aquele mundo que nós não temos condição de ver. Por isso temos que ser dirigido por Deus como um cego é dirigido por alguém. Tem que acreditar na pessoa que está dirigindo, embora não esteja vendo, embora não possamos ver o mundo espiritual aqui, Deus vê. Então Deus nos alerta do mundo espiritual, não faça isso, não faça aquilo, não vai por aí, anda por aqui, olha, cuidado, porque Deus está vendo o que está ao nosso lado, à nossa frente, ao nosso derredor. E Acã não considerou essas coisas, essas verdades, e aí ele foi lá e pegou, escondeu, e aí Deus falou assim, não, a partir do momento que você me desobedeceu, você vai sozinho nas suas batalhas. A partir do momento que você não considerou a minha palavra, você vai sozinho no seu dia a dia, você vai andar sozinho. Você vai buscar a sua sorte agora. Então foi isso. Aí o que Deus diz? Olha, reúne o povo, santifica o povo. Tira o pecado. O preço foi caro. Porque quando foram santificar o povo para ver o que tinha acontecido, descobriram o que aconteceu. E Acã confessou. Então Deus mandou fazer o quê? Queimar Acã com tudo que ele tinha. Então quem sofreu a penalidade? O que pecou. Para tirar o pecado do meio do povo. Então o que ocorreu? Acã foi apedrejado por todo o povo. Ele, a mulher, os filhos, as filhas, os animais, os seus bens foram queimados, tudo destruído. Por causa da desobediência à palavra de Deus. Assim na igreja também hoje, tem muitos irmãos que ouvem a palavra de Deus e é porque é transmitido por outro homem, no caso os ministros, não consideram, não, eu não acredito assim, não, mas aí padece perca, padece tribulação. Tem famílias aí de mulheres cristãs que 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e não ganham marido para Jesus. Por quê? Porque não anda na revelação de Deus, não confia em Deus, confia nos seus próprios meios.
Quando Deus fala para não fazer uma coisa, mas se eu não fizer, meu marido, e aí acaba fazendo, desobedecendo Deus. Tem pais aí também que tem filhos aí descrentes uma vida inteira. E aí o filho não se converte. Por quê? Porque o pai também deixa a desejar no cumprimento da palavra de Deus. Não vai vencer as batalhas, né? Transgressor, está transgredindo, então não tem como vencer. Assim também tem filhos que se convertem, ficam 1 ano, 2, 10 e não ganham os pais para Jesus. Também é a mesma coisa, transgride, aparentemente é uma bênção, e na verdade são de Deus. Só que, como o povo do passado, sofre penalidade por não estar ali vivendo o compromisso. Olha o que Jesus diz: aquele que crê em mim segundo a palavra, vai fluir rios de águas vivas do seu interior, vai jorrar para a vida eterna, vai ser coisa tremenda, coisa maravilhosa. Ele diz mais, Jesus ele é tremendo, ele disse: em mim nada podeis fazer, mas com Jesus saltaremos muralhas, é diferente. Então, amado, olha, como a palavra de Deus, ame a Deus, sirva a Deus, mas de verdade, segundo a palavra, segundo os meios que Deus instituiu. Se a palavra de Deus diz, ouça os profetas, ouça os profetas. Agora, mas tem falsos profetas, mas o falso profeta cuida dos seus próprios interesses. O profeta verdadeiro cuida dos interesses de Deus. O profeta falso, ele é interessado no que você tem. O profeta verdadeiro, ele não vai passar a mão na sua cabeça não, ele vai te exortar, ele vai pegar no seu pé, ele vai falar duro, porque o interesse dele não é te agradar, é te ver salvo na presença de Deus. O falso profeta não, ele quer te agradar, quer ter sua amizade, quer ter a sua ajuda, ali aquilo que você tem. O falso profeta cuida dos seus próprios interesses, e para isso ele tem que barganhar, ele tem que passar a mão na cabeça de muita gente. O profeta verdadeiro é aquele que fala a verdade, quer a pessoa ouça ou quer a pessoa deixe de ouvir, quer a pessoa se agrade ou não, porque o negócio do profeta verdadeiro é fazer a vontade de Deus, abençoando o povo, dando ao povo a condição de estar realmente numa comunhão verdadeira com Deus. O profeta verdadeiro, ele nunca vai ficar com lisonjas, ele vai falar a verdade, ainda que você se levante contra ele, ainda que você o apedreje, ainda que você o coloque na masmorra, ainda que você se torne inimigo dele, ele vai falar a verdade. Essa é a diferença entre o profeta verdadeiro e o falso. Mas a palavra de Deus diz, aquele que crê nos profetas de Deus vai prosperar, crendo em Deus será salvo. Então, essa é a palavra dessa tarde de quinta-feira, dia 8 de dezembro, amém? Aleluia, este é o canal Jesus Vem. Se inscreva no canal, irmão, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, como está lá em Mateus 24, 14, olha, quando esse evangelho for pregado em todo mundo, então vai vir o fim, vai vir o arrebatamento. Então vamos estar divulgando em nome de Jesus, amém, a palavra do Senhor. Bom, tire o pecado da sua vida, se una a Deus e seja o vencedor. A paz seja com todos, em nome de Jesus. Este é o canal Jesus Vem, sou o pastor Luiz Silva, amém? E estamos aqui para fazer a obra de Deus, da Igreja Evangélica Presbiteriana das Nações. Que Deus seja com todos, em nome de Jesus.